ótima tarde a todos os meus irmãos. Estou aqui nesta tarde para trazer uma palavra, a palavra da tarde, né? Queria convidar vocês a se inscrever em nosso canal, já curtem o vídeo para a glória de Deus, compartilhem para que outras vidas possam ser também edificadas. E nesta palavra de hoje, da tarde, vou estar aqui orando também a vocês e quero trazer também uma palavra aqui para vocês a parte de Deus. E a palavra de Deus que se encontra, está escrito em Mateus capítulo 14, no seu versículo 22 em diante, que fala acerca que Jesus andou sobre o mar. Então vamos ler a partir do capítulo 14, versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O que quer dizermos esta palavra? Que muitas das vezes aqui fala que Jesus andou sobre o mar. Ali Jesus manda eles ir para outro lado do mar, para outra banda do mar. E ali eles estavam vindo de uma vigília que eles fizeram à noite. E então Jesus manda eles ir para outra parte do bar, para outro lado do mar. Ou seja, ir do outro lado, porque Jesus iriam encontrar. Mas através ali no meio do mar, os discípulos estavam entre uma grande tempestade, uma forte tempestade no meio do mar, que os barcos já estavam açoitados pelo mar, pelos ventos contrários. Então ali os discípulos viram ali Jesus andando sobre o mar. Então eles ficaram com medo e disseram: era um fantasma, gritaram de medo. Mas só que Jesus, para acalmar aquela situação, ele disse: não temais, sou eu. Então, aí Pedro disse, para confirmar se era mesmo Jesus, chamou para que chamasse ele para até ir com ele. Então disse Jesus: vem. Então Pedro, ele andou em cima do sobrenatural. Jesus fez com que Pedro andasse por cima do mar. Mas por muitas das vezes nós duvidarmos às vezes do poder de Deus. Então Pedro, ele de tanto medo duvidou, ele começou a ir para baixo. Então clamou: mestre, salva-me. Aí então Jesus: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas das vezes, irmãos, a gente duvidamos muito da capacidade de Deus para conosco. Muitas vezes a gente duvida
das coisas que Deus faz. Muitas das vezes nós estamos no meio de uma tempestade, muitas das vezes estamos no meio do caos, no meio de tanta coisa ruim que nós vemos hoje no mundo. Aí no meio da tempestade nós buscamos ajuda, nós às vezes no meio da tempestade, no temporal, às vezes a gente não consegue ver nada, só apenas clama. Então Jesus aparece no meio, a gente clama para que Jesus venha aparecer no meio de nós. Ou seja, irmão, às vezes nós pensamos, duvidamos, a gente às vezes pensa nos nossos pensamentos dizendo: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está escutando minha oração? Irmão, não tenha dúvida, Deus ele escuta a oração dos seus servos, dos seus filhos. Então, aqui nos relata que Pedro, ele quis andar até Cristo, ele quis chegar até Jesus. Então, Jesus chamou e ele andou por cima do mar. Às vezes a gente imagina como Pedro andou por cima do mar, por cima das águas. Nós não conseguiríamos ter essa capacidade, mas ele creu. Vemos que Pedro ele creu e foi até Jesus e andou sobre o mar. Mas teve uma hora que Pedro ele teve medo. Ele amedrontou, olhou para o lado e para o outro, porque muitas das vezes, quando a gente olha para a tempestade, olhamos para o lado e para o outro, olhamos para o problema, a gente começa a afundar. Quando olhamos para as nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossas falhas, nós começamos a afundar. Então, Pedro, ele olhou para isso e ele começou a afundar. Então ele clamou: Mestre, salva-me. Às vezes nós focamos em algum problema e a gente acaba afundando. A gente deixa de andar no sobrenatural para focar nas coisas e acabar afundando. Irmãos, não foque nos problemas. Foque em Cristo, foque em Jesus. Olhe para o alto e diga: Jesus está comigo. E Ele está. Jesus, a palavra bem diz assim: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Deus nunca vai nos abandonar, irmão. Deus, Ele é fiel para conosco. E então, aqui vemos o que eu aprendo com isso, que nós devemos olhar, focar para Jesus. A gente não pode focar nos noticiários, nos jornais. Isso não vai acabar matando a nossa fé. Por isso, a gente deve ser alimentado através da palavra de Deus, porque isso está a resposta. A última palavra vem de Deus, então a palavra de Deus está na Bíblia. Então, vamos ouvir a palavra, o que elas têm para dizer, e esquecer de tudo lá fora e focar em Cristo. Muitas das vezes, quem sabe você está passando por um temporal muito grande em sua vida, mas de uma coisa tenha certeza: Cristo está no controle de toda a situação. Uma hora para outra, Jesus ele pode aparecer no meio da tempestade e você não precisa ter medo. Não se espante, porque Jesus, ali vai ser um milagre que Deus fará. E nesta tarde, eu quero convidar você para orar, você que entendeu esta palavra, você que compreendeu, porque muitas das vezes nós enfrentamos batalhas, tentações, provações, e às vezes a gente quer somente chorar, clamar a Deus. Então, neste momento, oremos. Soberano e eterno Pai, aqui estou nesta tarde, Pai, maravilhosa, junto com os teus servos, Senhor, para te agradecer por mais um fôlego de vida, por este lugar, Pai. Te agradecer por mais uma oportunidade, Pai. Deus, ajuda o teu servo e a tua serva, Pai, a passar por vencer, Pai, essa tempestade, Deus. Deus, vai de encontro com ela, Pai. Eu não posso fazer, mas tu podes fazer, Pai. Nada a gente pode, mas tudo tu podes, Senhor. Ajude, Deus, a gente enfrentar essas batalhas, Pai.
Nos ajuda, Jesus. Tira nós do foco dos problemas, Pai, que nós viemos focar somente em Ti, Pai. Pai, que o inimigo não venha roubar nossa paz, Senhor. Pai, vá diante de nós, Pai, porque a gente não podemos fazer, porque somos fracos e limitados, mas tudo Tu pode, Senhor. Então ajuda o Teu servo e a Tua serva, Pai. Vá diante deles, Pai. Entra com providência na vida de cada um que me escuta nesta tarde. Deus, tem misericórdia de cada um, Pai. Assim como Pedro andou sobre as águas, Pai, que essa pessoa venha andar no sobrenatural, que ela possa testemunhar o Teu milagre, o que o Senhor fez na vida dela, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que eu quero Te agradecer pela esta tarde, Te agradecer por esta palavra, Pai, que conforta o nosso coração, Deus. E é assim que eu Te peço e Te agradeço nesta tarde. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Tu estás no controle, Deus, de toda a situação. Por isso colocamos nas Tuas mãos as nossas causas, nosso clamor no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para a glória de Deus. E não esqueça, irmão, Deus está no controle. Deus fará você andar sobre o mar. Não olhe para a tempestade, não olhe para os ventos contrários. Não olhe para trás, não olhe para o lado nem para o outro, mas sim olhe para Jesus que está à sua frente. Deus é contigo.